Boa tarde, irmãos, irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Gostando de ver, hoje estamos, né? Tá um caldinho a mais hoje aqui no culto, né? Temos mais pessoas, né? É o sol, né? Bonito que saiu lá fora, né? Depois de uma semana fria, né? Deus aí está nos abençoando com um frio mais ameno e um sol maravilhoso lá fora, né? Para nos esquentar e nos animar. E que bom que você está aqui conosco nessa tarde. O pastor Paulo está desfrutando junto com a sua família da semana de recesso, uma semana que nós chamamos de refrigério pastoral. É uma semana que o conselho nos dá, né? Gentilmente nos presenteia aos pastores. É uma semana em julho, né? Uma semana para a gente dar aquela respirada, né? Descansar com a nossa família. Somente nós que temos filhos pequenos, né? Que já estão em férias, né? Então a gente aproveita aí para sair. Mas na próxima semana ele está de volta. Depois o pastor Juninho também sai, né? E eu vou sair por último, porque eu também sou filha de Deus. Né? Ainda estou tentando ajustar a agenda, né? A Amanda já está de férias lá em casa, mas meu marido tem compromissos de empresa, então tem que ajustar. Estamos tentando ajustar umas datas aí, mas eu também vou sair ali um pouquinho antes do nosso culto de 31 de julho. 31 de julho é o dia que nossa igreja, a IPI do Brasil, vai completar 122 anos no Brasil, né? E o culto do nosso presbitério, que geralmente fazemos aqui próximo, né? Aqui em Curitiba nas igrejas, esse ano vai ser lá em Antonina. Por quê? Porque a igreja lá vai completar 100 anos. Então a gente está aproveitando, né, que eles vão completar 100 anos e esse ano vamos todos nós lá descer para Antonina. Pastora, mas a gente não tem carro, a gente não tem como ir. Bom, então se você está desejosa de ir, o culto é no sábado, dia 26, às 5 horas da tarde. É um horário bem bom, né? Porque a gente sai aqui à tarde e ainda volta ali no comecinho da noite. A nossa igreja está desejosa de fretar um ônibus, mas para isso nós precisamos saber quem vai precisar de ônibus. Então, se você quer ir, você pode dar o seu nome para a Fabiana durante a semana ali na secretaria, tá bom? Então anota aí, dia 26, o culto é 5. Eu não sei que horário vai sair o ônibus, mas deve ser lá por volta de umas 15h30, né, Sebastião? Se a gente conseguir um número expressivo, tá bom? E se não conseguir, não se preocupe com isso, que você vai do mesmo jeito, a gente vai dar um jeito, tá bom? É só pra gente saber, assim, a quantidade de pessoas que necessitam de transporte. Se você tem carro e mesmo assim você quer ir de ônibus, quer ir mais sossegado, não quer ir dirigindo, pegando a estrada, pode dar o seu nome também, tá bom? Então, até o dia 18, você precisa dar o seu nome ali para a Fabiana. Tá bom? Combinado? Quem nunca foi em Antonina, não conhece, lá vai ser num ginásio, vai ser num teatro, né? Mas é muito bom a gente poder também abençoar aqueles irmãos que todo ano sobem, né, para Curitiba e se deslocam para cá. Agora é a nossa vez, né? De retribuir o esforço aí que os irmãos sempre fazem para estar conosco lá em Antonina. Vamos estudar a palavra de Deus. É um texto, um versículo bem bonito. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 17 e 18. Diz assim, que a minha Bíblia abriu um negócio aqui. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Fixamos os olhos no que não se vê, não no que se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é
eterno. É um jogo de palavras aí que Paulo usa, né? Fixamos os olhos não no que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, por mais essa terça-feira que o Senhor nos proporciona, de estarmos na Tua casa, Te louvando, com esse sol maravilhoso lá fora, e podermos estar aqui dentro também, ó Deus, sentindo o calor da Tua presença, aquecendo os nossos corações. E agora a Tua palavra, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, que as Tuas palavras nessa tarde ressoem dentro de nós, que as Tuas palavras nessa tarde nos alimentem, nos transformem, nos sustentem. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero falar hoje sobre o tema vivendo além do visível. É fácil, né? A gente olhar as coisas e pautar as nossas vidas nas coisas que nós vemos. E esse texto aqui, desculpa, eu estou um pouco congestionada ainda, né? O clima que esquenta, esfria, né? Deixa a gente assim, né? Mas muitas vezes nós olhamos situações na nossa vida e nós achamos que parece o fim, né? Às vezes a situação está tão ruim diante de nós que logo a gente imagina assim, ó, esse é o fim, não tem solução. Mas aquilo que nós vemos, e é isso que Paulo vai nos ensinar, que a palavra de Deus vai nos ensinar, nós não devemos pautar a nossa vida nas coisas que a gente vê, mas naquelas que nós não vemos. Isso é um exercício de fé. Quantas vezes nós falamos, irmãos, vamos olhar com os olhos da fé, não é isso, né? Algumas pessoas usam óculos, né? Eu tô chegando naquela idade que depois das 6 horas da tarde, quem nunca viu de óculos hoje vai ver, né? Então depois das 6 horas da tarde, exatamente às 6 horas da tarde, porque antes das 6 eu consigo enxergar, viu, Sebastião? Ler bem, mas depois das 6 a minha vista embaça, né? E aí eu comecei a sentir que as letras, né? Hoje meu tablet estava carregando, não deu para trazer. Falei assim, vou ter que imprimir com uma letra bem grande, né? Para eu não ficar, né, caçando letra aqui, né? Mas eu senti necessidade de usar óculos justamente por isso. Depois das 6, para mim, fica um pouco mais difícil de ler. E eu leio muito, né? Final da tarde, à noite, eu vou até umas 10, 10:30 por ali, lendo, né? Coisas, né? Livros, a Bíblia e também coisas de estudos, né? Então eu senti essa dificuldade. E aí eu fui no médico, né? E o médico, ele falou assim, olha, quem não sabe, eu vou contar um pouco da minha história. Eu acho que eu já contei em algum momento aqui desses 20 anos, mas eu vou relembrar os irmãos. Quando eu tinha até 15 anos, eu usei óculos. Eu usava óculos desde os meus 2 anos de idade. Mas não era esse óculos aqui, esse aqui é 1 grau. 1 grau, né? Só para... Diz o médico que é de... Como é que fala? De descanso, nunca, né? É só para enganar a gente. E eu tive um problema. Quando eu nasci, eu não enxergava, na verdade, nem de perto, nem de longe. E eu era estrábica, né? Pensa na beleza, né? A belezura, né? Não enxergava de perto, de longe, ainda era vesga, né? E lá em casa, todo mundo tira sarro de mim, porque eu não tenho muitas fotos quando eu era bebê, né? Porque minha mãe ficava com dó, né? Quando chegava assim para tirar foto, eu tinha um tio fotógrafo. Naquela época tinha foto, lembra que o pessoal colocava foto, o pessoal lá ia tirar foto? Então, eu sou dessa época aí, né? Então, a minha mãe tem poucas fotos de mim bebê, porque ela ficava com dó. Quando eu chegava, eu ficava vesga, né? Corrige o olho, não corrigi, né? E aí descobriu que eu tinha hipermetropia, né? Hipermetropia, você não enxerga nem de perto de longe. Aí eu tive que usar grau fortíssimo, assim, 10, 12 graus, fundo de garrafa, sabe aquelas lentes assim que você via vários fundos assim, né?
E eu tive que usar até em torno dos meus 15 anos. Depois dos 15 anos, houve uma melhora muito significativa, né? Eu atribuo isso a Deus, né? Porque um dia eu fiz uma oração para Deus que eu não queria usar mais óculos. Por quê? Porque eu estava chegando naquela idade de mocinha, né? De 15 anos, a gente, né, não quer mais ficar usando óculos. Todo mundo me chamava de 4 olhos. Bullying, nossa! Eu falo para minha filha, quando ela veio reclamar da escola, eu falei, você não sabe o que é bullying? Eu sei. Eu cresci com bullying na escola, né? Estou viva e sobrevivi. Mas foi muito difícil. Mas eu atribuo a Deus, né, que foi assim, melhorou. Foi uma coisa assim meio que instantânea, corrigiu, já não ficava mais vesga, né, aquela altura da idade, e nunca mais eu usei. Só que agora, né, 43 anos de idade, né, a idade vai chegando, a gente não vai vendo mais como uma mocinha, né, Ivania? Bem que a gente queria, né? Ainda tem, né, graças a Deus tem, né, as tecnologias, os médicos se aprimoram, né? Tecnologias de cirurgia laser, né? Já me falaram, pastora, faz cirurgia laser. Eu falei, não posso, porque não estagnou ainda, né? Só quando fica ali, né, o grau estagnado, né? Chega ali, ele fica naquilo que pode fazer, né? Mas com certeza, se eu precisar, eu vou fazer sim, não tenho medo não, né? Mas por enquanto, o médico falou assim, olha, eu vou te receitar um óculos de descanso. Falei, descanso nada, porque no começo até não usava, agora eu não fico sem, né? Dá 6 horas, eu preciso colocar o óculos lá, porque já fica difícil de ver as letras miúdas. E é só de perto, de longe assim eu enxergo normal. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida e com a sua vida? Fala, professora, eu não preciso de óculos, graças a Deus para isso. Mas eu quero dizer para você, porque para você viver vendo o invisível de Deus, você precisa de um óculos. E esse óculos se chama o óculos da eternidade. A gente sempre fala do óculos da fé. Hoje você vai ouvir sobre o óculos da eternidade. A gente vive nesse mundo e a gente esquece do depois. A gente passa pelos problemas e a gente acha que aquilo é o fim. E a gente se esquece de exercitar a nossa fé e principalmente de entender a nossa vida do ponto de vista de Deus. E por isso que a nossa visão ela é limitada, ela é deficiente. E ela precisa do óculos da eternidade para a gente viver, sim, a nossa vida. E é isso que Paulo está falando aqui. É como se ele passasse uma receita espiritual para nós enxergarmos a nossa vida com clareza verdadeira. É como se ele falasse assim, olha, parem de viver apenas com o que vocês estão vendo com os seus olhos, porque isso que vocês estão vendo vai passar. Quantas vezes a gente fala isso para as nossas ovelhas, né? Que chegam pedindo oração, contando os seus problemas, as suas dificuldades. E a gente fala assim, olha, por mais difícil que seja aquilo que você está passando, vai passar. Vai passar, né? Tem um meme até que fala, né? Vai passar, nem que seja por cima de mim, mas vai passar, né? Passa, as coisas passam. Porque o que Deus tem para nós, como diz o texto, é muito maior do que tudo isso que a gente está passando. Só que a gente precisa permanecer. E com os óculos da eternidade, nós vemos além do diagnóstico. Quando nós colocamos os óculos da eternidade, nós vemos além do problema financeiro que passamos. Quando nós colocamos o óculos da eternidade, nós vemos além das dificuldades relacionais que muitas vezes acontecem nas nossas famílias, com os nossos amigos. Nós vemos com os olhos de Deus, com o propósito dele para nós. Por isso que nós precisamos desse óculos, para que nós vejamos claramente aquilo que Deus tem para nós. Assim como eu preciso do óculos para ver, hoje coincidentemente a minha filha amanheceu com um dos olhos, o olho esquerdo inchado. E eu achei que fosse conjuntivite, né? Até pelo tempo, né? E aí eu mandei uma foto para o meu sogro é médico, ele falou assim, não, isso aí está parecendo alergia.
O Marcelo de vez em quando tem. Eu brinco, eu falo assim, isso aí é doença de japonês, né? Porque de vez em quando ele entra um cílio lá dentro, lá, incha, né? E tá exatamente assim, né? Aí o que ele falou? Fez igual a Ivani lá, ó. Pinguei um colírio no olho da minha filha lá. Ela falou assim, mas por que eu preciso disso? Por exemplo, porque o colírio vai ajudar a limpar, né? A não doer, né? Se tem alguma sujeirinha lá, para ir desinchando. Então isso, para a nossa vida, é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos desse óculos da eternidade na nossa vida, para viver e entender o que Deus tem para nós. Então eu queria perguntar para você, será que você está usando diante da sua vida, será que você está usando os óculos certos? Ou esse óculos anda perdido por aí, né? O óculos da eternidade. Você está olhando a sua vida com os olhos do imediatismo? Ou você está olhando a sua vida com a ótica da eternidade? Nós vivemos num mundo onde nós passamos, sim, por preocupações, por distrações. E há situações que nós vivemos que são difíceis da gente entender, não tem? Eu não sei vocês, mas tem coisas que às vezes acontecem na minha vida que eu fico falando, Senhor, o que o Senhor quer, né? O que o Senhor quer com essa situação? Há uma semana atrás, eu fiz um casamento de uma grande amiga e ela passou por grandes dificuldades na vida dela. Coisas misteriosas mesmo aconteceram e a gente entendeu que era a vontade de Deus, né? E eu fiz o casamento dela semana passada. Eu falei para ela assim, olha, se mais ou menos há 1 ano e pouco você me perguntasse se esse momento aconteceria, eu, claro, pela fé falei, vai acontecer, pode acontecer, você é uma menina nova, né? Pode casar de novo, não tem problema nenhum, né? É viúva. E ela casou e Deus me deu uma palavra tão linda, né? Em Provérbios 30, verso 18 e 19, que Salomão, ele fala o seguinte, ele diz assim, há mistérios que são maravilhosos demais para mim. Há 4 que eu não entendo. E ele vai falar, o caminho da ave no céu, o caminho do navio no mar, o caminho da cobra na pedra e o amor entre um homem e uma mulher. Ou seja, o próprio Salomão, tão sábio, ele viu que a vida era um mistério. E ele começou a contemplar as coisas e ver que, mesmo que aquelas coisas não fizessem sentido para ele, tinha algum sentido pelo propósito de Deus, assim também é a nossa vida. Há mistérios que nós não vamos entender, mas nós vamos crer que Deus tem um propósito para que aquelas coisas aconteçam. E nós só desvendamos os mistérios de Deus na nossa vida quando nós colocamos o óculos da eternidade, de esperar e de confiar naquilo que Deus faz na nossa vida. Então hoje a gente vai refletir nesses 2 versículos, que nos leva, Paulo nos chama para viver com os olhos fixos nas coisas que não se veem. Em primeiro lugar, o desafio de viver no mundo visível. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que nos leva a viver por aquilo que a gente vê. A TV, o noticiário, as redes sociais, né, levam a isso, né? Quem tem rede social sabe disso. Muitas vezes as pessoas querem ter a vida das outras pessoas porque elas estão vivendo daquela maneira. Mas nós sabemos que tudo que nós passamos aqui, e Paulo enfatiza isso, é passageiro, é transitório. Tudo isso aqui vai passar. A nossa beleza vai passar, a nossa idade vai passar. A gente conversava um pouquinho antes ali atrás, né? E eu me lembrei de uma coisa. Hoje eu estava passando uma massa corrida aqui, né? Ninguém vê que eu tenho olheira, então eu passo massa corrida no rosto, a base. E eu falei, nossa, né? Minha pele não era assim, né? Ou seja, né? Estou envelhecendo, né? Porque as coisas já não vão ficando do jeito que era antes, né? Como diria minha avó, eu não sei o que está acontecendo, eu não era assim, né? A idade vai passando, ou seja, tudo passa, situações passam, e conosco da mesma forma. Só que quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, às vezes elas parecem eternas na nossa vida, não é? Às vezes quando acontece um negocinho, parece que aquilo vai demorar anos para se resolver.
E o que Paulo está falando para nós é: coloquem o óculos da eternidade. Vai passar. Vai passar. As suas preocupações vão passar. Pelos olhos naturais você vai se desesperar. Por isso que Paulo fala para a gente ter uma inversão no nosso jeito de viver a vida. Porque se a gente viver só aquilo que a gente está vendo, que está acontecendo, está no olho do furacão, nós vamos nos desesperar, a nossa fé vai sucumbir. Então Paulo está falando que tudo aquilo que é visível aos olhos, não só as preocupações, né? Mas a nossa saúde, o trabalho, as nossas relações interpessoais, as nossas finanças e as nossas dificuldades e tribulações que enfrentamos, tudo isso é real, mas é transitório. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos como peregrinos aqui. Então nós devemos olhar as dificuldades e entender que elas são temporárias. Mas quando nós colocamos o óculos da eternidade, o Senhor nos leva a entender o porquê nós estamos passando por aquilo. Porque sem os óculos da eternidade, a gente pode até ver que realmente as preocupações uma hora vai passar, as coisas vão se resolver. Mas quando nós colocamos o óculos da eternidade, o Senhor nos leva a entender que tudo Ele tem um propósito na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz isso, não diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Todas elas. As dificuldades são temporárias, são transitórias, são passageiras. E o propósito de Deus para nós, quando nós colocamos o óculos da eternidade, é ver a nossa maturidade. É ver o quanto nós resistimos no dia mau. É ver o quanto nós perseveramos naquele momento difícil. De ver o sustentar de Deus sobre nós. O quanto Ele falou conosco. Mas não só as dificuldades refinam a nossa fé. Mas as nossas conquistas também. A gente, quando fala que tudo é temporário, a gente só quer falar dos problemas, né? E que bom que eles são temporários, porque a própria palavra de Deus fala isso. Mas até mesmo as nossas conquistas, elas também são transitórias e temporárias. Elas passam, né? Mesmo as nossas grandes conquistas, sucessos que o mundo pode oferecer, são transitórios. E a palavra de Deus fala para nós não fixarmos os nossos olhos nessas coisas. Há tanta gente que se gaba das situações, se gabam das suas posições, do seu trabalho. Tudo isso passa. Se gabam muitas vezes da sua própria idade, né? A gente vê isso muito dos jovens, né? Eu sou jovem, eu vou viver minha vida como eu quero. Vai passar. Vai passar. E a palavra de Deus fala para nós não fixarmos os olhos nessas coisas. Porque se nós fixarmos os olhos nas coisas desse mundo, sabe o que acontece conosco? Nós ficamos vulneráveis. Vem o medo, vem a ansiedade, vem o temor pelo amanhã. Domingo à noite fazia muito tempo que eu não assistia o Fantástico, mas muito tempo mesmo. Porque lá em casa a TV tem dona, né? Então só fica lá no desenho infantil, né? Então o que eu sei de notícias e procuro me inteirar, porque às vezes há pessoas que falam assim, a gente não tem que assistir TV. Eu digo o seguinte, a gente tem que se inteirar das notícias. Porque nós não podemos ser tapados, nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo e trazermos as respostas biblicamente para aquilo que está acontecendo no mundo hoje, que é a dificuldade de todos nós, né? Como que a gente olha o mundo e vê o mundo a partir da palavra de Deus, né? Eu tinha um professor no seminário que ele falava isso, olha, vocês que são teólogos, né? Naquela época não tinha rede social, né? Tanto, ele falava, olha, o pastor tem que estar com a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, ou seja, tem que se atualizar, né? Tem que se atualizar e trazer as respostas de acordo com a palavra de Deus. Mas eu estava assistindo o Fantástico e eu vi que agora tem um quadro lá da melhor idade, né? E ela estava falando lá, a repórter fez uma série de enquete sobre a melhor idade. Do que as pessoas têm medo? Se elas preferem envelhecer com saúde ou envelhecer tendo a força do corpo, a beleza do corpo, né? A maioria foi lá para
envelhecer com saúde, né? Deixa o corpo para depois, né? Não interessa, envelhecer com saúde é o que importa. Aí tinha uma outra pergunta que falava assim: você prefere viver mesmo que com uma estrutura de cuidados, né? De cuidar da sua saúde, ou você prefere viver com medo? Eu falo assim, não, eu prefiro viver com uma estrutura de saúde. Mas algumas pessoas falaram que vivem com medo, que tem medo da velhice, que tem medo de envelhecer, que tem medo do amanhã. O apóstolo Paulo vem responder para nós: coloque os óculos da eternidade. Não precisa ter medo, porque os óculos da eternidade revelam para onde nós vamos, quem é o nosso Deus, o que tem reservado para nós no amanhã. Então, quando nós fixamos os nossos olhos nas coisas, no hoje, no agora, no que está acontecendo na nossa vida, pode vir a frustração, pode vir o medo, e tudo isso vai passar. Então, nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Mas então o que, pastor? Como é que a gente vive nesse mundo? Como é que a gente tem paz, né? A palavra de Deus nos responde. O verso 17 diz: os nossos sofrimentos são leves. Não parece que a Bíblia está tirando um sarro com a nossa cara? Não parece? Assim, poxa vida, Deus, eu aqui chorando, lamentando, passando um perrengue na minha vida, e eu leio aqui que aquilo que eu estou passando é um sofrimento leve, o senhor só pode estar de brincadeira. Eu imagino Deus falando assim: não, é você que não entendeu o que é fé. É você que não está entendendo aquilo que eu tenho para você. É leve. É leve. E próprio Jesus responde: vinde a mim todos vós que estáis cansados, cansados desse mundo, cansados dos seus problemas, cansados das coisas que você está vendo. Vinde a mim porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Então os nossos problemas são momentâneos e são leves, quando a gente entende aquilo que Deus está preparando para nós. Por isso nós somos chamados a viver nesse mundo invisível através da fé num Deus invisível, mas que é perceptível. Não tem uma música que a gente sempre cantava? O único que é digno de receber, né? E ali fala, né? Invisível, mas real. É a presença de Deus na nossa vida. Como que nós vivemos nesse mundo invisível, além do visível que a gente vê através da nossa fé, sabendo que Deus está conosco, porque Deus nos fala através da sua palavra. Meu filho, não te espantes, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Tenha coragem, tenha bom ânimo, como disse Jesus, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Como que Jesus venceu o mundo? Como que Jesus venceu o mundo, gente? Indo para a cruz, cumprindo o seu propósito, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. E a palavra fala em Romanos que quando nós não conseguimos orar, quando o cansaço é tão grande, quando as lutas são grandes, tribulações são grandes, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não se pode ouvir, vem com força lá de dentro. Quando Jesus está falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, a gente fica feliz, a gente fica muito feliz. Puxa, Jesus venceu o mundo. Ele está falando para eu ter coragem, mas às vezes as pessoas se esquecem que a forma como Jesus venceu o mundo foi morrendo, para nos mostrar que o nosso lugar não é aqui. Ele permite que a gente deguste, acho que essa é a palavra, experimente a vitória. Mas a vitória plena, completa para a nossa vida vai ser lá na glória. E é isso que Paulo está nos lembrando aqui. Olha, por isso, não fixem os olhos de vocês nas coisas desse mundo, nas coisas que vocês estão vendo, sejam boas, como eu falei, as dificuldades, sejam, boas as conquistas, sejam ruins as dificuldades. Tudo isso vai passar.
Você vai vencer, porque o seu lugar não é aqui. Mas enquanto você estiver aqui, você é chamado a viver nesse mundo invisível através da fé em Deus, através da presença de Deus que te cerca, através de relembrar todos os dias que você tem salvação. Salvação da sua alma, a sua espiritualidade. O sacrifício de Jesus, ela é a promessa eterna de Deus para nós, que mesmo em meio às tribulações, nós temos uma esperança firme que é Jesus. Por isso que nós precisamos colocar os óculos da eternidade e saber que Deus está conosco e que Ele está forjando o nosso caráter, Ele está forjando a nossa fé e o nosso coração. E como que a gente sobrevive nesse mundo? Domingo que vem eu vou falar sobre sobrevivência. E como que a gente sobrevive nesse mundo? Através da nossa fé. João mesmo vai falar, 1 João. A vitória sobre o mundo é através da fé. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence os problemas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você está vivendo, a palavra de Deus, ainda assim, em 1 Coríntios 2:9, um versículo tão lindo que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Viu como se complementa a palavra de Paulo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Porque é tão maravilhoso o que Deus tem preparado para nós, que Ele só vai revelar no momento certo, se nós perseverarmos nesse mundo que muitas vezes quer abater a nossa fé, esse mundo visível, das coisas visíveis que nós vemos. Mas nosso chamado como povo de Deus, como filhos e filhas de Deus, é colocar o óculos da eternidade. Não tire esse óculos da eternidade, porque quando nós vivemos com o óculos da eternidade, a esperança, a força, a ânimo, a alegria em meio às situações difíceis. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós precisamos fazer o quê? Viver com os olhos fixos naquilo que vale a pena, no eterno, nas promessas eternas de Deus. Mas para isso nós precisamos nos desapegar. Desapegue a tudo aquilo que te deixa pesado, pesada. Desapegue as coisas que estão te causando medo, que estão te causando aflição, que estão deixando a sua espiritualidade talvez até mesmo naufragar. Não estou falando para você deixar de encarar as suas responsabilidades, mas a viver com a leveza que o óculos da eternidade proporciona. A humanidade hoje não pensa no amanhã. Se engana quem acha que está pensando. Não pensa. A humanidade hoje, sem Deus, pensa no hoje. No amanhã, eles estão pensando em coisas materiais. Mas o Filho de Deus, ele vive hoje, com a certeza de que se amanhã não existir, a sua vida está em Deus. O filho, filha de Deus, que vive com os óculos da eternidade, não se apavora diante das situações, porque sabe que Deus detém todo o controle nas mãos, e de que a vitória vai vir, a resposta da oração vai vir no tempo certo, que não há nada que Deus faça que não seja perfeito, bom e agradável. Por isso que nós precisamos olhar a nossa vida na perspectiva da fé. Quando você coloca os óculos da eternidade, a dor ganha propósito. Até o vale, por mais escuro que seja, se torna caminho, porque Jesus está conosco, que a luz dele brilha na escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu posso passar assim pelo vale. O vale pode ser difícil, pode ser escuro, mas eu não estou sozinha, eu não estou sozinha. Eu posso chorar lá sim, eu posso passar por um momento de lágrimas, mas a vara e o cajado do Senhor me
consolam. Tem consolo, tem presença de Deus na nossa vida. Por isso, vamos, nessa tarde, reajustar o nosso foco. Aonde está o óculos da eternidade na sua vida? Como você anda enxergando a sua vida nesse mundo? Você está disposta a trocar a visão do agora pela esperança no eterno? Você está pronta a viver com os olhos fixos na glória que vem? E isso é fé, é contemplar aquilo que vai vir e vai acontecer. Nós não nos preocupamos com o tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. Então nós descansamos e vivemos com os olhos no invisível. Vivemos nesse mundo visível, mas com os olhos naquilo que é invisível, no poder, na soberania e na presença do Senhor. Amém? Eu só vou terminar aqui e eu queria terminar contando uma experiência que eu tive com a Amanda quando ela começou a ir para a escola. Ela começou a ir para a escola quando ela tinha 5 anos. Até os 5 anos ela ficou comigo em casa e com os meus sogros e a minha mãe, né, os meus pais. Então, graças a Deus, até hoje eu tenho essa rede de apoio, né? Hoje eu estou aqui, ela está de férias, está com a minha mãe em casa lá. Com certeza fazendo um bolo, né? Que o Val gosta de fazer bolo, né? E até os 5 anos, então, ela ficou nessa rede de cuidado, né? Com a família e os familiares. E aí, quando ela foi para a escola a primeira vez, eu falei, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Será que vão cuidar direito dela lá na escola? E ela estava acabando de sair das fraldas, né? Hoje vai fazer 12 anos no final do ano. E eu tinha muita insegurança, né? Então, eu estou contando para vocês verem que eu também sou humana, né? Eu também tenho as minhas vulnerabilidades, né? E aí, quando a gente foi deixar ela na escola, foi o primeiro dia de aula, ela nunca tinha visto a professora. A professora olhou para ela e falou assim, vem, Amanda. Essa menina nem olhou para trás e foi. E eu fiquei indignada, chorando lá. Eu sou mãe chorando. Eu falei, ai, meu Deus, cuida da minha filha, né? E ela foi. Eu falei, se ela aceitou ir com um estranho, o que vai ser, né? Fiquei toda preocupada. E quando eu entrei no carro, né? Entrei no carro, o Senhor me falou assim, olha, os seus olhos não estão lá. Porque eu não posso ficar na escola, né? Vigiando se iam cuidar bem dela, se iam dar comida para ela, né? E eu não podia ver além daquelas paredes. Mas o Senhor falou no meu coração, olha, os seus olhos não estão lá, mas os meus estão. E esses dias eu vi uma menina caminhando aqui, estava chegando na igreja, e ela eu vi que assim, dentro do carro, ela andando fora, eu vi que ela estava totalmente descompensada, talvez até drogada, com pessoas ali. E eu falei, meu Deus, ela é filha de alguém. Ela é filha de alguém, né? E a gente que é mãe, a gente sente, né? Não é nosso filho, mas a gente sente. E aí eu já comecei a falar, meu Deus, cuida da minha filha quando ela entrar nessas fases, né, de adolescência, juventude, e as escolhas que ela vai fazer, os amigos que ela vai fazer, né, que ela continue fazendo as escolhas certas, que ela continue no caminho certo, né, como que ela vai viver nesse mundo invisível. Nossa, começou tanta pergunta na minha cabeça de novo, e aí o Senhor de novo falou para mim assim, olha, os meus olhos estão sobre ela, então não temas, né? Não temos. Ela vai sobreviver nesse mundo visível através do invisível que é a fé. E assim também conosco. Que você possa colocar hoje nessa tarde, diante do problema que você está vivendo, da situação que você está vivendo, que você coloque os óculos da eternidade. E não fixe os seus olhos naquilo que você está vendo, que talvez pareça até não ter solução. Para Deus tem. Se mantenha firme. Troque os seus óculos, limpe eles, talvez esteja sujo, né? Da poeira desse mundo, das perguntas. Creia que Deus tem a resposta e no tempo certo Ele vai fazer. Se fortaleça no Senhor. Não fixe os seus olhos naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Amém?